Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alta Frequência. Há uns tempos atrás eu fiz uma sondagem para ver que livro é que vocês gostariam de ouvir e o tal da física foi o mais votado. Eu tenho aqui uma gatinha, sempre que me ouve falar para a câmara ela também quer falar. Yeah! E então eu tenho aqui um dilema. Por um lado eu acredito que o conhecimento deste livro deve chegar ao maior número de pessoas possível. Por outro lado, eu respeito os direitos autorais. E então eu fico assim aqui com um dilema, não é? O que eu posso fazer é recomendar que vocês comprem o livro, porque é bom ter o livro físico em casa sempre que forem passear e ler. Às vezes o livro já é antigo, portanto é relativamente barato. É um livro que eu considero muito bom. E é isso. Fica o recado dado, se puderem comprar um livro. Enquanto isso eu vou fazer a leitura. Fiquem bem. O tal da física. Uma exploração dos paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental. Prefácio à primeira edição. Tive, há 5 anos, uma experiência arrebatadora que me conduziu à escrita deste livro. Estava sentado à beira-mar, num fim de tarde de verão, vendo as ondas surgirem e sentindo o ritmo da minha respiração, quando, repetidamente, dei conta do desenvolvimento de todo o meu ambiente numa gigante dança cósmica. Sendo um físico, eu sabia que a areia, rochas, água e ar que me rodeavam são feitos de moléculas e átomos vibrantes, e que estes consistem em partículas que interagem umas com as outras, criando e destruindo outras. Sabia também que a atmosfera da Terra é continuamente bombardeada por raios cósmicos, partículas de alta energia que provocam múltiplas colisões à medida que penetram no ar. Tudo isto me era familiar pela minha investigação na física das altas energias. Mas até ali só tinha sentido isso através de gráficos, diagramas e teorias matemáticas. Sentado na praia, as minhas anteriores experiências vivificavam-se. Vi cascatas de energia descendo de um espaço externo, onde as partículas eram criadas e destruídas ritmicamente. Vi os átomos dos elementos e os do meu corpo participando nesta dança cósmica de energia. Senti o meu ritmo e ouvi o seu som. E nesse momento soube que era a dança de Shiva, o senhor dos dançarinos adorado pelos hindus. Possuía um longo treino em física teórica e vários anos de investigação. Ao mesmo tempo, tornara-me muito interessado no misticismo oriental e nos seus paralelos com a física moderna. Atraíam-me particularmente os desconcertantes aspectos do Zen, que me lembravam as perplexidades na teoria quântica. Não obstante, relacionar as duas foi, a princípio, um puro exercício intelectual. Ultrapassar o hiato entre o pensamento racional e analítico e a experiência meditativa da verdade mística foi, e ainda é, muito difícil para mim. No início, fui ajudado no meu caminho pelo uso de estimulantes que me mostraram como a mente pode fluir livremente, como o discernimento espiritual vem por si, sem qualquer esforço, emergindo do fundo da consciência. Lembro-me da primeira dessas experiências. Depois de anos de detalhado pensamento analítico, foi tão esmagador que rebentei em lágrimas, depurando simultaneamente, tal como Castanheda, as minhas impressões para o papel. Mais tarde veio a experiência da dança de Shiva, que tentei captar na fotomontagem apresentada na fotografia 7. Foi seguida de muitas similares que gradualmente me ajudaram a compreender que uma consistente visão do mundo começa a emergir da física moderna, em harmonia com a antiga sabedoria oriental. Tomei muitas notas ao longo dos anos e escrevi alguns artigos sobre os paralelos que ia descobrindo, até por fim sumarizar as minhas conclusões no presente livro. Este livro destina-se ao leitor vulgar, com interesse no misticismo oriental, que não requer, necessariamente, conhecimentos de física.
Tentei apresentar os conceitos e teorias essenciais da física moderna sem matematizações e em linguagem não técnica, apesar de alguns parágrafos poderem ainda ser difíceis para os não especializados. A uma primeira leitura. Os termos técnicos que tive de introduzir são devidamente definidos quando aparecem pela primeira vez. Espero também encontrar entre os meus leitores muitos físicos interessados nos aspectos filosóficos da física, os quais ainda não tenham tomado contacto com as filosofias religiosas orientais. Descobrirão que o misticismo oriental fornece uma estrutura filosófica consistente e bela, capaz de acomodar as nossas mais avançadas teorias do mundo da física. No que toca ao conteúdo do livro, o leitor pode sentir uma certa falta de proporção entre a apresentação do pensamento científico e místico. Ao longo do livro, a compreensão da física deverá progredir firmemente, mas não pode ocorrer uma progressão similar no plano do misticismo oriental. Isto é inevitável, visto o misticismo ser, acima de tudo, uma experiência que não pode ser aprendida nos livros. Uma profunda compreensão de qualquer tradição mística só pode ser sentida quando se opta por um empenhamento ativo. A única coisa que espero é abrir pistas para o carácter gratificante de uma opção deste tipo. Durante a escrita deste livro, o meu próprio conhecimento do pensamento oriental aprofundou-se consideravelmente. Por isto estou em dívida com dois homens do Oriente. Estou profundamente grato a Firoz Mehta por me ter aberto os olhos para muitos aspectos do misticismo indiano e ao meu mestre de Tai Chi, Liu Yizushi, por me introduzir no taoísmo. É impossível mencionar os nomes de todos, cientistas, artistas, estudantes e amigos, os que me ajudaram na formulação das minhas ideias em discussões estimulantes. Sinto, contudo, que devo especiais agradecimentos a Graham Alexander, Jonathan Ashmore, Stratford Caldecott, Lion Gamble, Sonia Newby, Ray Rivers, Joel Cher, George Sudarshan e, por último, Ryan Thomas. Finalmente, agradeço à Sra. Paula Bauer-Inoff de Viena pelo seu generoso apoio financeiro na altura em que mais foi necessário. Londres, dezembro de 1974, Fritjof Capra. Primeira parte. Os caminhos da física. Física moderna. Uma via coerente? Qualquer via é apenas uma via e não existe afronta para nós ou para os outros em deixá-la, se isso for o que o teu coração te disser. Olha para cada caminho atenta e empenhadamente. Experimenta-o tantas vezes quantas achares necessárias. Depois põe a ti próprio e só a ti próprio uma questão. Esta via tem alma? Se tem, a via é boa. Se não tem, não serve. Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan. A física moderna teve uma profunda influência em quase todos os aspectos da sociedade humana. Tornou-se a base da ciência natural. E a combinação da ciência natural com a técnica mudou fundamentalmente as condições de vida na Terra, em termos benéficos e maléficos. Atualmente, é difícil uma indústria não utilizar as conclusões da física atômica e a influência destes resultados na configuração política do mundo, através da sua aplicação ao armamento nuclear. É bem conhecida. No entanto, a influência da física moderna vai além da tecnologia. Estende-se ao domínio do pensamento e da cultura, onde deu lugar a uma profunda revisão da nossa concepção do universo e da nossa relação com ele. A exploração, no século XX, do mundo atômico e subatômico revelou uma insuspeitada limitação das ideias clássicas e tornou necessária uma revisão radical de muitos dos nossos conceitos básicos. O conceito da matéria
na física subatómica, por exemplo, é totalmente diferente da ideia tradicional de uma substância material na física clássica. O mesmo é válido para conceitos como espaço, tempo ou causa e efeito. Estes conceitos são, no entanto, fundamentais para a perspectivação do mundo à nossa volta e, com a sua radical transformação, toda a nossa visão do mundo começou a mudar. Estas mudanças, realizadas pela física moderna, têm sido amplamente discutidas por físicos e filósofos ao longo das últimas décadas, mas muito raramente tem sido entendido que todos parecem apontar na mesma direção, concernente a uma visão do mundo similar com as sustentadas no misticismo oriental. Os conceitos da física moderna mostram, frequentemente, surpreendentes paralelos com as ideias expressas nas filosofias religiosas do Extremo Oriente. Apesar de, por enquanto, estes paralelos não terem sido objeto de uma discussão extensiva, têm sido anotados por alguns dos maiores físicos do nosso século quando entram em contacto com a cultura do Extremo Oriente durante viagens de estudo à Índia, China e Japão. Os 3 contributos que seguem valem como exemplos. As noções comuns sobre o conhecimento humano, ilustradas por descobertas em física nuclear, não estão na natureza totalmente estranha, desconhecida ou nova das coisas. Mesmo na nossa cultura, elas têm uma história, e no pensamento budista ou hindu, um lugar mais considerável e central. O que encontraremos é uma exemplificação, um fortalecimento e um refinamento da antiga sabedoria. Julius Robert Oppenheimer. Para estabelecer um paralelo com a lição da teoria nuclear, temos de considerar aqueles problemas epistemológicos com os quais já pensadores como Buda e Lao Tzu foram confrontados, tentando harmonizar a nossa posição como espectadores e atores no grande teatro da existência. Niels Bohr. O grande contributo científico que, desde a última guerra, nos veio do Japão em física teórica pode ser um indício de uma certa relação entre as ideias filosóficas da tradição extremo-oriental e o substrato filosófico da teoria quântica. Werner Heisenberg. O propósito deste livro é explorar esta relação entre os conceitos da física moderna e as ideias fundamentais das tradições filosófica e religiosa do Extremo Oriente. Veremos como as duas criações da física do século XX, teoria quântica e teoria da relatividade, obrigam a perspectivar o mundo muito à maneira de um hindu, budista ou taoísta, e como esta similitude é reforçada quando temos em conta as recentes tentativas de integração destas duas teorias com vista à descrição do fenómeno do mundo microscópico, as características e interações das partículas subatômicas das quais toda a matéria é feita. Aqui, as aproximações entre a física moderna e o misticismo oriental são mais apertadas e encontramos frequentemente proposições onde é quase impossível distinguir a autoria de físicos ou místicos orientais. Quando me refiro ao misticismo oriental, quero dizer as filosofias religiosas do hinduísmo, budismo e taoísmo. Apesar de estas compreenderem um largo número de disciplinas espirituais e sistemas filosóficos subtilmente enlaçados, as características fundamentais da respectiva visão do mundo são as mesmas. Esta visão não está confinada ao Oriente, já que está presente, de certo modo, em todas as filosofias de orientação mística.
A razão deste livro podia então ser enunciada mais genericamente, dizendo que a física moderna nos conduz a uma visão do mundo similar às sustentadas pelos místicos de todos os tempos e tradições. As tradições místicas estão presentes em todas as religiões, tal como os elementos místicos se podem encontrar em muitas escolas da filosofia ocidental. Os paralelos com a física moderna aparecem não só nos Vedas do hinduísmo, nos I Ching ou nos sutras budistas, mas também nos fragmentos de Heráclito, no sufismo de Ibn Arabi ou nas lições do mágico de Iñaki Dom Juan. A diferença entre o misticismo oriental e ocidental é que as escolas místicas sempre tiveram um papel marginal no Ocidente, considerando que constituem o veículo principal do pensamento filosófico e religioso oriental. Por razões de simplificação, vou falar, por conseguinte, da visão oriental do mundo e só ocasionalmente mencionar outras fontes de pensamento místico. Se a física nos conduz atualmente a uma visão do mundo essencialmente mística, retrocede, de certo modo, aos seus primórdios de há 2500 anos. É interessante seguir a evolução da ciência ocidental ao longo do seu caminho em espiral, desde as filosofias místicas de Dialbar grego, progredindo e acimentando um impressivo desenvolvimento do pensamento intelectual, sucessivamente desligado das suas origens místicas para desenvolver uma visão do mundo em nítido contraste com a do Extremo Oriente. Nos seus mais recentes desenvolvimentos, a ciência ocidental ultrapassou finalmente esta visão e retomou os antigos gregos e a filosofia oriental. Este retorno não é, no entanto, intuitivo, mas baseado em experiências sofisticadas e de grande precisão e num rigoroso e consistente formalismo matemático. As raízes da física, como da ciência ocidental em geral, encontram-se no primeiro período da filosofia grega, no século VI a.C., numa cultura em que a ciência, filosofia e religião não estavam separadas. Os sábios da escola de Mileto, na Jónia, não estavam preocupados com essas distinções. O seu objetivo era descobrir a natureza essencial ou constituição verdadeira das coisas que chamavam físicas. O termo físico provém deste mundo grego e significava, portanto, originariamente, a tentativa de ver a essência das coisas. Este é, obviamente, o objetivo central de todos os místicos, e a filosofia da escola de Mileto teve, de facto, um acentuado perfume místico. Os milésios eram apelidados pelos gregos posteriores de ilusoístas, ou aqueles que concebem a matéria dotada de vida, porque não distinguiam entre animado e inanimado, espírito ou matéria. Com efeito, nem sequer concebiam um mundo de matéria, já que encaravam todas as formas de existência como manifestações da física dotada de vida e espiritualidade. Deste modo, declarou Tales estarem todas as coisas animadas por Deus, e Anaximandro viu o universo como uma espécie de organismo sustentado pela respiração cósmica, do mesmo modo que o corpo humano é sustentado pelo ar. A visão monística e orgânica dos milésios era muito aproximada à da antiga filosofia indiana e chinesa, e os paralelos com o pensamento oriental são ainda mais fortes na filosofia de Heráclito de Éfeso. Heráclito acreditava num mundo de contínua mudança, do eterno devir. Para ele, todo o ser estático se fundava na decepção, e o seu princípio fundamental era o fogo, um símbolo do contínuo fluir e mudança de todas as coisas. Heráclito
Ensinou que todas as mudanças no mundo provêm da conjugação dinâmica e cíclica dos opostos e concebia qualquer par de opostos como uma unidade. É esta unidade que contém e transcende todas as forças opostas, chamava o Logos. A ruptura desta unidade começou com a escola de Eleia, que sustentou um princípio divino, estável acima dos deuses e dos homens. Este princípio foi inicialmente identificado com a unidade do universo, mas foi encarado como um Deus inteligente e personalizado, que permanece acima do mundo e o comanda. Assim, começou uma tendência de pensamento de que resultou a separação entre espírito e matéria, e o dualismo que se tornou característico da filosofia ocidental. Um passo decisivo nesse sentido foi dado por Parmênides de Eleia, em forte oposição a Heráclito. Designou o seu princípio básico por ser único e imutável. Considerou não ser possível a mudança e encarou as alterações no mundo de que nos apercebemos como meras ilusões dos sentidos. O conceito de uma substância indestrutível como sujeito de propriedades que variam radica nesta filosofia e tornou-se um dos conceitos fundamentais do pensamento ocidental. No século V a.C., os filósofos gregos tentaram ultrapassar o clamoroso contraste entre as visões de Parmênides e Heráclito, com vista a conciliar a ideia do ser imutável de Parmênides com a do eterno devir de Heráclito. Assentaram que o ser se manifesta em certas substâncias invariáveis, cuja mistura e separação dá lugar às mudanças no mundo. Isto conduziu ao conceito do átomo, a mais pequena unidade indivisível da matéria, que encontrou a sua expressão pura na filosofia de Leucipo e Demócrito. Os atomistas gregos desenharam uma linha nítida entre o espírito e matéria, configurando a matéria como feita de vários blocos básicos de construção. Estes eram partículas puramente passivas e intrinsecamente mortas, mexendo-se no vazio. A justificação da tese não foi explanada, mas era frequentemente associada com forças externas da origem espiritual e fundamentalmente diferentes da matéria. Nos séculos seguintes, esta imagem tornou-se um elemento essencial do pensamento ocidental, do dualismo entre o espírito e matéria, entre corpo e alma. Consolidada a ideia da visão entre espírito e matéria, os filósofos concentraram a sua atenção no mundo espiritual, mais que no material, na alma humana e nos problemas éticos. Estas questões ocupariam o pensamento ocidental durante mais de 2000 anos depois do apogeu da ciência e cultura grega nos séculos V e IV a.C. O conhecimento científico da antiguidade foi sistematizado e organizado por Aristóteles, criador do esquema que se tornou a base da visão ocidental do universo por 2000 anos. Mas mesmo Aristóteles acreditava que as questões concernentes à alma humana e à contemplação da perfeição divina eram mais importantes que as investigações do mundo material. A razão pela qual o modelo aristotélico do universo permaneceu inalterado durante tanto tempo foi precisamente esta falta de interesse no mundo material, bem como o forte apoio da Igreja Cristã, que sustentou, na Idade Média, as teses de Aristóteles. Novos desenvolvimentos da ciência ocidental teriam de esperar até ao Renascimento, quando os homens se começaram a libertar da influência de Aristóteles e da Igreja, bem como a mostrar um renovado interesse na natureza. No fim do século XV, o estudo da natureza foi, pela primeira vez, procurado
procurado num verdadeiro espírito científico e foram efetuadas experiências para testar as ideias teóricas. Por ser este desenvolvimento paralelo a um interesse crescente na matemática, conduziu por fim à formulação de teorias científicas corretas, baseadas na experiência e expressas em linguagem matemática. Galileu foi o primeiro a combinar conhecimento empírico com matemática e é, portanto, considerado o pai da ciência moderna. O nascimento da ciência moderna foi precedido e acompanhado por um desenvolvimento do pensamento filosófico que conduziu a uma formulação extrema do dualismo espírito-matéria. Esta formulação apareceu no século XVII na filosofia de René Descartes, que fundava a sua visão da natureza numa divisão fundamental em dois domínios separados e independentes: o da mente, res cogitans, e o da matéria, res extensa. A divisão cartesiana permitiu aos cientistas tratar a matéria como morta e completamente separada de si próprios, e ver o mundo material como uma multiplicidade de objetos diferentes reunidos numa máquina imensa. Esta visão mecanicista do mundo foi sustentada por Isaac Newton, que construiu a sua mecânica naquela base e a tornou o alicerce da física clássica. Da segunda metade do século XVII, ao final do século XIX, o modelo mecanicista newtoniano do universo dominou todo o pensamento científico. Foi comparado à imagem de um deus monárquico que regulava o mundo de cima, impondo nele as suas regras divinas. As leis fundamentais da natureza, procuradas pelos cientistas, eram então como leis de Deus, invariáveis e eternas, às quais o mundo estava submetido. A filosofia de Descartes foi não só importante para o desenvolvimento da física clássica, como teve também uma tremenda influência na maneira ocidental, em geral, de pensar até aos nossos dias. A famosa afirmação cartesiana cogito ergo sum, penso logo existo, levou os ocidentais a equivaler a sua identidade com a sua mente, em lugar de um todo o seu organismo. Como consequência da divisão cartesiana, muitos indivíduos concebem-se como egos isolados, existindo dentro dos seus corpos. A mente tem sido separada do corpo e caracterizada pela fútil tarefa de o controlar, assim se causando um conflito aparente entre a vontade consciente e os instintos involuntários. Cada indivíduo tem sido cada vez mais cindido num grande número de compartimentos separados, de acordo com as suas atividades, talentos, sentimentos, crenças, etc. Cisões essas comprometidas em conflitos intermináveis, geradores de contínua confusão metafísica e frustração. Esta fragmentação interior espelha a nossa perspectiva do mundo de fora, visto como uma multiplicidade de objetos e acontecimentos separados. O meio ambiente é encarado como se tratasse de partes separadas a ser exploradas por diferentes grupos de interesses. A visão fragmentária estende-se à sociedade dividida em diferentes nações, raças, religiões e grupos políticos. A convicção de que todos estes fragmentos, em nós próprios, no nosso meio ambiente e na nossa sociedade, estão, de facto, separados, pode ser tomada como a razão fundamental para as presentes séries de crises sociais, ecológicas e culturais. Tem-nos afastado da natureza e dos seres humanos nossos semelhantes. Acarretou uma grosseiramente injusta distribuição das riquezas naturais, criando conflitos económicos e políticos, uma onda de violência crescente e imparável, espontânea, institucionalizada e um meio ambiente feio e poluído, onde a vida se tornou muitas vezes física e mentalmente pouco saudável. A divisão cartesiana e a visão mecanicista do mundo foi, deste modo, simultaneamente benéfica e maléfica.
foram extremamente bem-sucedidas no desenvolvimento da física clássica e tecnologia, mas tiveram consequências adversas para a nossa civilização. É fascinante verificar que a ciência do século XX, originada na divisão cartesiana e na visão mecanicista do mundo, e que só se tornou, de fato, possível por esta, ultrapassa agora esta fragmentação e regressa à ideia de unidade expressa nas primeiras filosofias grega e oriental. Em contraste com a visão mecanicista ocidental, a visão oriental do mundo é orgânica. Para a mística oriental, todas as coisas e acontecimentos captados pelos sentidos estão interrelacionados, conectados e são, tão só, aspectos diferentes ou manifestações da mesma realidade última. A nossa tendência para dividir o mundo percepcionado em coisas singulares e separadas e para nos sentirmos nós próprios como egos isolados no mundo é vista como uma ilusão adveniente da nossa mentalidade contabilizadora e categorizante. É denominada ávida ou ignorância na filosofia budista e encarada como o estado de uma mente perturbada que tem de ser ultrapassado. Quando a mente está perturbada, produz a diversidade de coisas, mas quando a mente está sossegada, a multiplicidade de coisas desaparece. Apesar de muitas escolas do misticismo oriental diferirem em muitos pormenores, todas realçam a unidade básica no universo, característica fundamental dos seus ensinamentos. O objetivo mais importante para os seus seguidores, sejam hindus, budistas ou taoístas, é tornarem-se conscientes da unidade e mútua inter-relação de todas as coisas. Transcender a noção de indivíduo isolado e identificar-se com a realidade última. A emergência desta tomada de consciência, conhecida como iluminamento, não é só um ato intelectual, mas uma experiência que envolve a pessoa como um todo e a sua religião na sua última natureza. Por esta razão, muitas filosofias orientais são essencialmente filosofias religiosas. Na visão oriental, portanto, a divisão da natureza em objetos separados não é fundamental e qualquer desses objetos tem um carácter fluido e continuamente mutável. A visão oriental do mundo é, por isso, intrinsecamente dinâmica e detém o tempo e mudança como características essenciais. O cosmos é visto como uma realidade inseparável, para sempre em movimento, vivo, orgânico, espiritual e material simultaneamente. Já que o movimento e mudança são propriedades essenciais das coisas, as forças causadoras do movimento não estão fora dos objetos, como na visão clássica grega, mas são uma propriedade intrínseca da matéria, correspondente. A imagem oriental do divino não é a de um regulador que dirige o mundo de cima, mas a de um princípio que domina tudo por dentro. Ele que, presente em todas as coisas, é, no entanto, diferente de todas as coisas, que todas as coisas desconhecem, cujo corpo são todas as coisas, que controla todas as coisas por dentro. E ela é a tua alma, o regulador interior, o imortal. Os capítulos seguintes mostrarão que os elementos básicos da visão oriental do mundo são também os da visão do mundo emergente da física moderna. Pretendem sugerir que o pensamento oriental e, mais genericamente, o pensamento místico fornecem um consistente e relevante apoio filosófico às teorias da ciência contemporânea. A concepção do mundo na qual as descobertas científicas estão em perfeita harmonia com os objetivos espirituais e crenças religiosas. Os dois temas básicos desta concepção são a unidade e inter-relação de todos os fenómenos
e natureza intrinsecamente dinâmica do universo. Quanto mais fundo penetrarmos no mundo submicroscópico, mais compreenderemos como o físico moderno, à semelhança do místico oriental, chegou à visão do mundo como um sistema de inseparáveis, interactuantes e continuamente moventes componentes, com o observador integrante deste sistema. A visão orgânica, ecológica, do mundo das filosofias orientais é, sem dúvida, uma das razões principais da imensa popularidade recentemente conquistada no Ocidente, especialmente entre os jovens. Na nossa cultura ocidental, ainda dominada pela visão do mundo mecanicista, fragmentada, um crescente número de pessoas tem encarado este facto como a razão subjacente da comum insatisfação na nossa sociedade, e muitos voltaram-se para as maneiras orientais de libertação. É interessante, e talvez não demasiado surpreendente, que aqueles que são atraídos pelo misticismo oriental, que consultam o I Ching e praticam yoga ou outras formas de meditação, em geral têm uma marcada atitude anticientífica. Tendem a encarar a ciência, e a física em particular, como uma disciplina pouco imaginativa e limitada, responsável por todos os males da moderna tecnologia. Este livro almeja melhorar a imagem da ciência, mostrando que existe uma harmonia essencial entre o espírito da sabedoria oriental e a ciência ocidental. Visa sugerir que a física moderna progride apesar da tecnologia, que o caminho, ou Tao, da física pode ser uma via com alma, um caminho para o conhecimento espiritual e realização própria.